Fala pessoal, aqui é o Diego e seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou trazer um livro para vocês aqui que ele é recheado de ensinamentos. Eu acho que ele tem tantos ensinamentos assim que eu só vou entender o poder dele depois de um certo tempo. Porque eu acabei de ler ele semana passada e eu já vou trazer para vocês aqui vários insights que eu tive lendo esse livro, as minhas opiniões quanto a ele, o que ele mudou da minha visão de mundo, de várias formas, assim. Mas eu acho que como ele é um livro tão impactante, assim, eu só vou saber do impacto total dele depois de um certo tempo, assim, sabe? Depois de um distanciamento desse acontecimento, de eu ter lido esse livro, eu acho que eu vou entender como é que ele me impactou. E eu consigo já entender no dia a dia, assim, como é que ele já me impactou com alguns ensinamentos dele. Então, é um livro recheado de coisas, assim, recheado de ideias, de coisas que abriram meus olhos para coisas que eu não estava percebendo, assim, da vida, ou eu tinha um conhecimento muito vago de certos assuntos, assim. Esse livro me ajudou a abrir os olhos para várias coisas. Então, eu vou passar a ficha técnica desse livro aqui, depois eu vou falar um pouco do resumo, de como é que ele funciona e a minha opinião sobre, tá? Não vou dar nenhum spoiler, nada tão grandioso assim, que o segredo do livro é esse, mas eu vou passar um pouco pelos tópicos que ele aborda e espero incentivar vocês a ler esse livro, porque esse livro vale a pena ser lido, pelo menos uma vez na vida. Eu acho que é legal ter esse livro pelo menos na estante para eu volta e meia consultar ele e, enfim, tentar aplicar o que ele traz aqui para o seu dia a dia. Eu não concordo totalmente com o livro, com todas as ideias que o livro coloca, mas deixa eu já falar um pouco da ficha técnica e passar um pouco de como o livro funciona, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que estão ouvindo e assistindo agora o Bookcast. A gente está em vídeo aqui no Spotify, então se você não me segue no Spotify aqui, me siga, é só clicar no botãozinho ali. A gente também está no YouTube, youtube.com/bookcastoficial. Lá a gente tá em vídeo também, obviamente. E no Instagram, @bookcastoficial, é lá onde eu coloco todas as os livros que eu venho recebendo, que eu venho comprando, os livros que eu tô lendo, os livros que eu tô trazendo aqui. Quando tem episódio novo, eu posto lá no Instagram também. E também o meu Instagram é @DiegoSgon, se você quer me seguir. O Instagram é CPF, né? O Instagram, o Bookcast é o CNPJ. E, enfim, quero agradecer a todos. Inclusive hoje, no dia da gravação, hoje é dia 13 de agosto de 2022, o Bookcast está completando 2 anos de Bookcast. Esse é o 52º episódio, então são 52 livros. Até são mais, porque teve alguns episódios que eu fiz um resumão de melhores livros e tal. Então só tenho a agradecer a vocês. Eu nunca pensei que eu chegaria a 2 anos fazendo isso, mas é uma coisa que eu gosto bastante e eu fico muito feliz que a galera goste também. Cada vez mais seguidores lá no Spotify, então fico bem feliz com isso. E fico feliz de fazer e fico feliz de conseguir passar isso para vocês de alguma forma, seja por áudio, agora seja por vídeo. De alguma forma quero incentivar a que vocês leem e que se isso faz sentido para vocês, se vocês curtem fazer isso, porque esse é o meu objetivo aqui com o Bookcast. Também me divertir, porque eu adoro fazer podcast, adoro podcast, eu ouço podcast desde 2010, eu acho. Então é uma coisa que eu curto bastante fazer, e falar de livros é chover no molhado para mim, eu curto bastante também. Beleza? Então deixa eu passar a ficha técnica desse livro aqui para depois eu falar de como ele funciona e como é que ele mudou ou ainda vai mudar a minha vida em vários aspectos. Vamos lá. Uma promessa bem grande, inclusive. O nome do livro é A Coragem de Não Agradar. Então, para quem está assistindo aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, aqui em vídeo, eu tenho o livro físico mesmo, né? Coragem de Não Agradar. Apesar de eu ser um grande adepto ao Kindle, esse aqui eu peguei ele físico. Ele é um livro bem pequenininho, assim, não é muito grande, não tem uma diagramação muito grande. Os autores são o Ishiro Kishimi, então são 2 autores, o Ishiro Kishimi e o Fumitake Koga. O Ishiro Kishimi, ele é um filósofo e ele meio que é um estudioso do Alfred Adler, que é meio que a base desse livro aqui. Depois eu vou explicar um pouco mais. E o Fumitake Koga é um autor de vários outros livros e, juntamente com esse filósofo Ishiro Kishimi, eles escreveram esse livro. Então, esses são os 2 autores. Aqui até, se vocês conseguem ler aqui em cima, 3,5 milhões de livros vendidos. Então, é um livro bem, vamos dizer assim, bem famosinho, né?
O ano original de publicação dele, no Japão ele foi publicado em 2013 e aqui no Brasil foi publicado em 2018. Então até recentemente aqui ele foi publicado aqui no Brasil. A editora aqui no Brasil é a Sextante. E o livro contém 270 páginas, então ele é super fácil de ler, super rápido, assim. A diagramação dele é bem tranquila, é em forma de diálogo, já vou explicar um pouco mais disso. E como é que o livro é, né? O resumão do livro. O livro, ele mostra o diálogo de um estudante e um filósofo. Então, ele coloca esse estudante e esse filósofo dialogando, e esse filósofo tem o objetivo dele é meio que explicar e tirar algumas dúvidas desse estudante, que é um jovem que cheio de anseios, cheio de dúvidas sobre a vida, de que ele não sabe os sentidos da vida, que ele está tentando entender qual é o objetivo dele na vida, que ele não consegue performar da maneira que ele quer performar, ele não consegue atingir o seu potencial. Então é um adolescente básico, assim, um estudante básico que ele quer entender, desvendar os mistérios da vida, né? Inclusive aqui no título diz aqui embaixo como linha de apoio, né? Como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que deseja. Então, e claro, o título do livro é super chamativo, né? Coragem de não agradar. Tem vários livros com coragem agora no título, coragem de, sei lá, arte de te ligar o foda-se, não sei se é coragem ou é arte, alguma coisa assim, mas eu acho que tem outros livros com a coragem de não ser, a coragem de ser imperfeito, eu acho alguma coisa assim. E a Coragem de Não Agradar realmente é um título bem que me chamou a atenção. Quando eu li esse título, porra, Coragem de Não Agradar, isso é o quê? É pra xingar todo mundo? É pra ficar mais tranquilo? Eu quis saber o que era o livro, né? Então o livro, ele é estruturado como esse diálogo, por isso que ele é muito fácil de ler, ele não tem blocões de texto explicando e a psicologia tal diz isso sobre isso. Não é dessa forma. O diálogo faz com que as ideias sejam colocadas e fluídas de uma maneira muito tranquila, assim, muito de fácil entendimento mesmo. E aí, pelo diálogo, o filósofo vai mostrando vários ensinamentos para o estudante, todos baseados nessa psicologia adleriana. O que é a psicologia adleriana? O Alfred Adler, ele viveu ali no começo dos anos 1900, se eu não me engano, e ele foi um psicoterapeuta e fundador da Escola de Psicologia Individual. O que acontece? O que é a escola de psicologia individual? Ela se baseia principalmente na questão de diferenciar a etiologia da teleologia. O que raios é etiologia? Etiologia vem muito do Freud, que fala muito da questão de causa e efeito. Por exemplo, assim, se o adolescente, se o rapaz, um adolescente está deprimido, é porque os pais dele se divorciaram na infância dele, logo ele está deprimido na vida adulta dele, na pré-adolescência dele. Ou seja, uma relação direta entre causa e efeito. E se alguma pessoa tem depressão é porque a mãe dessa pessoa não deu atenção a ela o suficiente. Mais uma relação de causa e efeito. Então, esse é o conceito de Freud, de etiologia. E a teleologia, que é o que o Alfred Adler traz aqui, que é algo, vamos dizer assim, inovador, é a questão que os seres humanos têm finalidades e objetivos que orientam o seu comportamento. Então, não é baseado na questão de causa e efeito. Então, se a gente for pensar no adolescente com depressão e tal, ele não está com depressão porque os pais não deram atenção a ele ou os pais se divorciaram. Ele está trancado no quarto com depressão porque ele quer chamar a atenção dos pais, ele quer atingir esse objetivo de chamar a atenção dos pais. Então é um conceito bem radical, assim, o próprio livro fala, é um conceito bem à frente do seu tempo, que o Adler colocou lá há 100 anos atrás esse conceito, e até hoje em dia é um conceito bem radical, tipo, não existe causa e efeito, nós não somos resultados do meio. E isso eu meio que discordo. Por isso que eu falei lá no começo que tem várias coisas que eu discordo desse livro. Várias não, algumas coisas que eu discordo. Uma dessas é essa daqui, que não existe relação de causa e efeito. Então, ele dá o exemplo desse adolescente no quarto. O adolescente no quarto, pela teleologia, ele quer chamar a atenção dos pais. Não é que ele esteja sofrendo por causa de algo. Ele quer chamar a atenção dos pais, logo ele fica trancado no quarto com depressão e querendo chamar atenção. Então é meio radical assim esse conceito. Então quando eu li, eu comecei a ler com esse conceito assim, eu falei, poxa, talvez eu não curta muito esse livro aqui, mas eu continuei e faz bastante sentido. Depois eu vou explicar
para vocês o porquê. Os diálogos desse livro, eles são divididos em 5 noites, então tem a primeira noite, a segunda noite, terceira noite, quarta noite, quinta noite. Cada noite onde eles estão debatendo ali os assuntos tem um assunto diferente, tem uma temática diferente. Aqui eu vou trazer um resumo do que é discutido nas 5 noites, tá? Como eu falei, não vai ter nenhum spoiler e tal, até porque tem vários conceitos aqui. Se eu fosse abordar todos os conceitos desse livro aqui, eu ia ficar até amanhã gravando. Até quando a gente completasse o 3º ano do Bookcast, eu ia ficar aqui. Mas eu só vou passar meio que o resumão de cada noite, assim. Então, a primeira noite é justamente ele explicando a diferença, o filósofo explicando a diferença entre a etiologia e a teleologia. A etiologia, então, causa e efeito, não existe, coisa do Freud e tal. E a teleologia é a questão do ser humano tentando atingir um objetivo com as suas emoções. Então ele dá outro exemplo assim, imagina que tu tá num restaurante e o garçom derrame bebida na tua jaqueta nova. Aí tu pega e grita com o garçom assim, como que tu fez isso? Pô, derrubou na minha jaqueta nova líquido aqui. Aí, no conceito da etiologia do Freud, ele explicaria, não, a causa e efeito. Tu foi derramado líquido na tua jaqueta nova, logo tu ficou com raiva e gritou com o garçom. E aí a teleologia já é diferente. A teleologia fala, não, tu ficou com raiva propositalmente para chamar a atenção do garçom. Então não é a questão das emoções sendo o poder das ações, assim, sabe? É diferente. Então essa primeira noite ele tá explicando isso, tanto é que essa primeira noite, o nome dessa temática da primeira noite é Negue o Trauma. Então é bem radical, assim, não é uma coisa fácil de digerir. Aí outra coisa que ele fala na primeira noite, não viva sendo controlado pelo passado. A gente não pode viver sendo controlado pelo passado. Então, de novo, ele fala da etiologia. Não é porque os teus pais se divorciaram que tu vai ser um adolescente rebelde. Não é porque tu foi tratado mal que tu vai, sei lá, tratar outras pessoas mal depois que tu cresce, assim. De novo, algo bem radical, assim. Ele nega totalmente o contexto que a pessoa vive e diz que a gente tem o poder do agora, assim, o poder das nossas emoções, da raiva, da tristeza, tudo tá nas nossas mãos. Então, ao mesmo tempo, é um conceito interessante que fala, tipo, negue tudo que tu já viveu até agora e comece daqui pra frente. É um conceito libertador, assim, mas ao mesmo tempo tu tem que negar tudo que tu já viveu, assim. Então todo o teu histórico, os teus relacionamentos quando criança, quando adolescente, que na verdade eles moldam quem a gente é, né? Aqui ele fala, não, isso não existe. Então esse é o ponto que eu não concordei muito com esse livro. Eu até tava falando com a minha terapeuta sobre esse livro, inclusive façam terapia se vocês têm acesso a isso, é muito bom. E ela falou assim, eu também não concordo muito com esse conceito de não existir causa e efeito, né? Mas enfim, esse é a primeira noite. E aí depois ele encerra a primeira noite falando, não, a gente tem que ter coragem para mudar, sua vida decidida aqui e agora. Então, colocando as rédeas da nossa vida nas nossas mãos e não no nosso passado. Então aí o livro começou a ficar interessante para mim aí. Que, vamos negar, de certa forma, tudo que a gente já viveu e vamos pegar a rédea da vida pra nós agora e a gente vai ter o poder de mudar. Não interessa se a gente sofreu trauma quando criança, sofreu isso, sofreu aquilo. Não, vamos mudar isso. Então, é um conceito radical, mas ao mesmo tempo a gente tem que ouvir, né? São coisas novas. Pelo menos eu tenho essa perspectiva, assim, de querer ouvir mais, mesmo que eu não concorde. Pelo menos eu tenho um ponto de vista diferente, sabe? Eu compreendo que outras pessoas possam ter pontos de vista diferentes. Aí, a segunda noite, o título da segunda noite, o tema é Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Então aqui começa a ficar bem interessante o livro, aqui eu concordo totalmente, assim. Então primeiro ele traz a questão das comparações. Pô, e dá para relacionar diretamente com as redes sociais, né? A gente tá constantemente, naturalmente se comparando com as pessoas que a gente segue no Instagram, por exemplo. Instagram lá, todo mundo sabe que, na verdade nem todo mundo sabe que é a vida de plástico ali que eu chamo, né? É a vida
que a pessoa quer que tu compreenda que é a vida dela. Quando ela vai no restaurante, posta uma coisa, um prato bonito e tal, tu pensa, nossa, essa pessoa só vai em restaurante legal e tal, a vida dela deve ser demais. Mas ela não posta o feijão e arroz do dia a dia, sabe? Ela não posta às vezes que faz um miojo, ela não posta quando ela faz uma torrada em vez de uma comida, sabe? Então é constantemente a gente se comparando com os outros, então isso cria um problema pra gente, assim, a gente fica falando, porra, eu tô estudando, tô trabalhando aqui, mas olha essas pessoas aqui, eles têm mais dinheiro que eu, eles viajam mais que eu, eles são mais felizes que eu. Essa questão da comparação já é o suficiente pra gente começar a criar vários problemas pra gente, da gente se sentir pra trás em várias coisas e tal. Nossa, eu fiquei muito tocado por isso, porque foi muito... Consegui me relacionar muito com isso, porque realmente, tu faz as tuas coisas na vida, daqui a pouco tu entra no Instagram e, sei lá, tem 500 pessoas que estão fazendo a mesma coisa, estão fazendo melhor e tal, daí tu fica, porra, qual é o sentido da vida, sabe? Então, essa segunda noite, os conceitos começam a ficar mais interessantes e eu concordo com essa questão que os problemas nascem das comparações e dos relacionamentos interpessoais, os relacionamentos que a gente tem com outras pessoas. Aí, outro ponto que ele traz aqui na segunda noite é que os sentimentos de inferioridade são subjetivos. Então ele dá uns exemplos bem legais, assim, por exemplo, de altura. O filósofo fala pro estudante. O estudante é engraçado que ele tá sempre combatendo o filósofo. Ele fala, olha, eu vou, como é que se diz? Eu vou vencer em todos os argumentos que tu colocar aqui, porque eu não concordo com essa questão. O estudante fica pé da vida quando ele fala na primeira noite de negar o trauma. O estudante fala, porra, como assim negar o trauma? A gente vai negar todo o nosso passado e tal. E o estudante faz meio que o papel do leitor, assim, porque ao mesmo tempo que o estudante questiona isso, eu me senti o estudante questionando direto o filósofo. Então por isso que é uma leitura fluida. E aí esse segundo ponto da segunda noite é os sentimentos de inferioridade são subjetivos. Então o filósofo fala assim, quando eu era adolescente, eu achava que eu era pequeno, que eu tinha uma altura, eu não era alto, então meus colegas me zoavam que eu era pequeno e tal, que eu não era alto, não era uma pessoa alta e tal. E aí ele ficou com esse sentimento de inferioridade, assim, porra, todo mundo tá me zoando porque eu sou baixinho e tal. Só que isso é subjetivo, não é algo, por mais que seja, tipo, a altura da pessoa é 1,60 m, e as pessoas ao redor têm 1,70 m, é uma coisa prática e objetiva, o sentimento de inferioridade é algo subjetivo que é criado por outras pessoas também. Outras pessoas começam a te colocar para baixo por certas coisas e tal, por certas características que tu tenha, só que aquilo é subjetivo, aquilo não é algo que é uma verdade que na verdade só existe na cabeça das outras pessoas. Se tu começar a pegar para ti isso, tu vai fazer com que a opinião das outras pessoas guie o que tu vai sentir, se tu vai se sentir feliz ou triste com a tua altura. Ao mesmo tempo que ele pode ser baixinho, ele pode ser bom para outras coisas também. Só que o foco, às vezes, quando a gente sofre bullying, vamos dizer assim, de alguma característica física que a gente tenha, é focar somente naquela característica. E isso não dá certo. Isso, obviamente, a gente acaba destacando somente as coisas ruins que a gente tem. E todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim. Ninguém é perfeito nessa vida. Por mais que aquela pessoa que você siga no Instagram, você ache que ela tem a vida perfeita, que ela só viaja, que ela só come nos melhores lugares, olha, tenha certeza que essa pessoa não é perfeita. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, fica bem tranquilo aí. Isso não adianta querer se comparar com a perfeição, porque ela não existe. Por mais que o perfil do Instagram dela possa ser perfeito, assim, não é. Pode ter certeza que tem muita coisa ruim por trás daquele perfil. Outra coisa que ele traz nessa segunda noite aqui, que os arrogantes têm sentimentos de inferioridade, por isso que eles mostram o que eles têm. Então, o arrogante é assim, o que acontece, né? Às vezes a pessoa, sei lá, é muito bom em algum aspecto, assim, eu sou muito bom com números e tal. E a pessoa fica muito arrogante com aquilo. Só que ela é arrogante, ela tem essa arrogância sobre essa habilidade dela, porque na verdade ela tem o sentimento de inferioridade sobre outras coisas. Então daqui a pouco ela nem é boa nos números ou em qualquer outro aspecto, mas ela tem o interesse de ser arrogante com aquilo, sabe? Ou os exemplos que ele deu aqui também no livro, de pessoas que mostram que tem coisas, que tem aquilo, que tem carro, tem casa, tem barco. São pessoas arrogantes que elas estão tentando mascarar alguma coisa que elas têm, esse sentimento de inferioridade que elas têm, elas estão tentando mascarar porque
com essas coisas físicas, muitas vezes físicas e materiais, né? Tipo, casa, carro, barco, tô saindo com pessoas famosas aqui e tal. Na verdade, ela tem um sentimento de inferioridade tão grande que ela sente a necessidade de constantemente estar mostrando para os outros que ela tem as coisas. Por isso que ela é tratada como arrogante na sociedade. E aí, ele encerra a segunda noite aqui falando que a vida não é uma competição. E realmente não é. Às vezes a gente acha que é uma competição, que eu consegui tal coisa, eu consegui um mestrado, doutorado, mas o fulano de tal já tem um PhD, então se eu tiver um PhD eu vou chegar na frente dele, o fulano de tal tem um cargo tal, mas se eu conseguir o cargo dele, eu vou chegar na frente dele, eu vou ficar equiparado com ele, mas na verdade a vida não é uma competição, não é uma pista de corrida que tem início, meio e fim, sabe? Esses conceitos que não são fáceis de digerir, por isso que eu falo, esse livro ele vai ter um impacto maior. Quanto mais tempo passa, mais impacto esse livro vai ter na minha vida, eu tenho certeza disso. Então ele encerra essa segunda noite falando desse conceito de a vida não é uma competição, e realmente não é. A terceira noite aqui, o tema da terceira noite é descarte as tarefas das outras pessoas, e isso é muito legal. Esse conceito aqui é o seguinte, ele fala que cada pessoa tem as suas tarefas, assim. Tarefas muito objetivas e subjetivas também. Então daqui a pouco a tarefa da pessoa de gostar de mim e tal. Na verdade, a tarefa da pessoa gostar de ti ou não é uma tarefa dela. Tu pode viver a tua vida como tu bem entender, mas ela tem a tarefa de gostar ou não de ti. Não é uma responsabilidade tua gostar ou não de ti. Ele fala também um exemplo no livro que se tu tá num grupo de 10 pessoas, mais ou menos 7 pessoas vão ter interesses parecidos contigo, uma pessoa vai ser neutra e certamente de 2 a 3 pessoas não vão gostar de ti. Não interessa em qual círculo tu esteja, ninguém é unânime, assim. Todo mundo tem pessoas que não gostam dela. E isso não é uma coisa uma coisa ruim, assim, é uma coisa da vida. As pessoas são diferentes. Imagina se todo mundo fosse igual, todo mundo se gostasse, nossa, ia ser horrível. Então tenha o entendimento que no seu trabalho, na sua casa, na sua família, pode ter certeza que tem pessoas que não gostam de ti. E o principal disso, não só que elas não gostam de ti, não é tarefa tua fazer com que elas gostem de ti. Elas não gostam porque não gostam. Às vezes o santo não bate, a pessoa não gosta, daqui a pouco tu tá com um líder lá que tu não gosta, um colega de trabalho que tu não gosta, às vezes o santo não bate, só que tem que tirar esse peso de ti, não é tua responsabilidade com que aquela pessoa goste de ti ou não, não existe isso. Então esse conceito de tarefas é bem interessante. Outro ponto que ele traz aqui na terceira noite, super legal, falei que nem o Luciano Huck agora, é a questão do desejo de reconhecimento. A gente constantemente é impactado pelo que as pessoas acham ou deixam de achar da gente. Então, o nosso valor é baseado no que as outras pessoas dizem. E isso é muito perigoso. Isso a gente fica escravo do que as outras pessoas pensam da gente. Então, daqui a pouco tu faz um super projeto no trabalho, por exemplo, tu se orgulha bastante, fica 3 meses focado em um projeto lá no teu trabalho. Aí tu apresenta aquele projeto. Aí tem certas pessoas que vão dizer, mas quem sabe vai por aqui, vai por ali e tal. Ou seja, as pessoas não vão te dizer parabéns, obrigado e tal. Então tu vai se basear, por mais que tu entenda que aquele projeto foi muito importante para ti, que tu se superou naquilo, se outra pessoa disser, mas eu acho que não faz sentido isso, tu vai basear as tuas emoções na opinião daquela pessoa, que aquela pessoa pode estar tendo um dia ruim, pode estar tendo uma semana ruim, pode estar vivendo um momento de vida ruim e pode descontar aquilo inconscientemente em ti e tu pega aquilo pra ti, tipo, tu descarta todo aquele orgulho que tu teve de ti mesmo pra fazer esse projeto e tu baseia o sucesso desse projeto na opinião de outra pessoa. Então é exatamente aqui que vem o título A Coragem de Não Agradar. Tu tem que se comparar contigo mesmo. Tudo bem que é legal receber elogios e tal, isso é do ser humano, isso não existe não ficar feliz com isso. Mas se tu basear as tuas emoções só no reconhecimento alheio, no reconhecimento dos outros, tu tá fadado a ficar triste o resto da vida. Porque como a gente falou antes, ninguém é unânime. Ninguém é unânime, não existe isso. Então,
tem essas questões aqui. E outro ponto aqui, não viva para satisfazer as expectativas dos outros. É exatamente isso que eu falei, não vive para fazer com que as outras pessoas sejam felizes. Com o teu trabalho, com o teu dia a dia, com o teu pessoal, isso não existe. Então tenha conhecimento disso, senão você vai se escravizar para outras pessoas, né? E aí, aqui ele acaba a terceira noite falando descarte as tarefas das outras pessoas, que é exatamente isso que eu estava explicando. A pessoa gostar ou não gostar de ti é a tarefa dela, não é tua tarefa fazer com que, claro que tu não vai ser um escroto e tal, mas tu vai viver a tua vida, tu vai ser quem tu é. E aí, se a pessoa gosta de ti, não gosta, foda-se, tá? Não é tarefa tua ficar se preocupando com o que a outra pessoa pensa de ti, sabe? Porque eventualmente, uma hora, tu vai achar uma pessoa que tu não vai gostar. Que não vai gostar de ti, também tu não vai gostar dela. E tá tudo bem, não precisa se preocupar com isso. Então, meio que nessa terceira noite é o núcleo do entendimento do livro aqui. A quarta noite ele fala, o tema é onde fica o centro do mundo. Então aqui um dos primeiros conceitos dessa noite aqui é quem busca ajudar sempre os outros também busca reconhecimento e valor. Então esse ponto aqui é bem interessante, né? Porque volta e meia a gente se pega, porque fulano de tal sempre tá ajudando outras pessoas, sempre tá ajudando tal pessoa, tal ação e tal, só que na verdade, pelo entendimento do livro aqui, essa pessoa tá buscando reconhecimento para ela. Porque ela quer se sentir valorizada. Então, quando uma pessoa ajuda a outra, ela quer sentir que ela tem valor no universo, assim, na sociedade, porque ela ajudou outra pessoa. Ela sente, se não fosse eu ajudar essa pessoa, essa ação aqui, essa ação não daria certo. Então eu tenho o meu valor na sociedade por causa disso. Isso é bem interessante, porque aqui ele começa a botar assim que de onde é que a gente acha o nosso valor? O nosso valor ele é baseado no que a gente faz para as outras pessoas, no que a gente é, no nosso conceito de pessoal, assim, do que a gente acha que a gente é. Então é um conceito bem interessante, assim. Eu mais ou menos concordo com isso, que quem ajuda quer ser reconhecido. Não tem aquela ação altruísta, sabe? Mas também tem espaço, tem uma área cinzenta aí que são outras coisas que eu só vou compreender depois de um certo tempo. Só o tempo dirá o que eu vou entender desse conceito aqui no futuro, né? Aqui outro ponto que ele falou aqui do valor, né? Tu baseia o teu valor no que tu entrega para outras pessoas, no que as outras pessoas dizem de ti, no que tu faz. Só que daí ele fala, mas e os aposentados? Que já fizeram tanto, que trabalharam daqui a pouco a vida toda e não trabalham mais. Tu acha que eles não têm valor mais por eles não fazerem coisas para outras pessoas também? Então ele levanta isso. Então tem o valor que a pessoa compreende do que ela faz e do que ela é. Então ele cita aqui um exemplo de uma senhora que tá na cama, que tá só... que não consegue, obviamente, fazer nada, mas ela tá viva ali, tá conversando e tal. Tu vai dizer que aquela pessoa não tem valor porque ela não faz mais nada? É interessante isso, e é interessante trazer isso pro conceito do trabalho, né? Porque o trabalho, muitas vezes, as pessoas se veem valorizadas porque elas estão fazendo algo no trabalho. Eu fiz tal projeto, por isso que eu tenho valor aqui. Só que no final das contas a vida não é ser valorizado pelo que tu faz. É muito mais pelo que tu é, pelo que tu sente, do que pelo que tu faz. Porque senão aposentados não se sentiriam valorizados, pessoas que não têm uma parte ativa na sociedade não se sentiriam valorizados. Então é um conceito interessante, assim. Acho que é uma coisa que não é nem para concordar e discordar, mas é para entender e compreender que esse conceito existe, sabe? De como que a gente determina o nosso valor. Pelo que a gente faz ou pelo que a gente é. Achei interessante esse conceito aqui. E a quinta e última noite, que eu acho que, sinceramente, depois da terceira noite, a quinta noite é a minha favorita, assim, tem uns conceitos bem legais. O tema é viva intensamente no aqui e agora. Então isso é uma coisa muito legal que ele traz, assim, que é viver no presente. Viver no presente. Tem aquele livro O Poder do Agora, que agora eu não vou lembrar o nome do autor, mas é super legal também. Ele basicamente fala que a gente só atinge a felicidade quando a gente está vivendo no aqui e no agora. E é exatamente isso que o livro Na Quinta Noite
traz aqui. A gente pode ser feliz agora. Ele também traz o conceito de escalada da montanha. A vida, muitas vezes a gente pensa que é uma escalada de montanha, né? Que é tipo, a gente começa aqui, a gente começa estudando aqui, a gente vira estagiário, a gente se forma na faculdade, a gente pega um emprego numa empresa bacana e a gente se aposenta, e aí o topo da montanha daqui a pouco é a aposentadoria, sei lá, é curtir com a família depois, mas na verdade a vida não é essa escalada ao cume, não é esse início, meio e fim. A vida é a escalada em si, e às vezes a gente nem chega no cume, às vezes nem chega no nosso objetivo assim. Então a vida, ela não é uma escalada linear que tu começa aqui, vai subindo, e o interessante é tá só lá em cima. Quem vive assim, acha que só vou aproveitar depois que eu me aposentar e tal. E eu realmente, de vez em quando eu tenho esse sentimento assim de, eu só vou ser feliz quando eu me aposentar, quando eu tiver uma grana guardada, quando eu tiver propriedade, quando eu tiver uma família. A gente vai postergando esse sentimento de felicidade para depois, o que faz com que a gente não consiga ser feliz agora. Então isso por isso que talvez essa seja uma dos temas favoritos, assim. Ele também traz a questão, assim, de a vida nessa escalada é uma série de momentos não lineares, então a vida não é um foguete que tu começa aqui e vai até lá em cima e o objetivo tá lá em cima. Não, a vida é essa trajetória, daqui a pouco tu tá subindo, daqui a pouco tu desce um pouco, daqui a pouco tu fica ali no meio, tu fica curtindo ali, tu vive o momento. Ele traz o conceito da dança ali, tu tem que dançar com o momento ali, tu não pode ficar pensando só no futuro. Então esse conceito é bem interessante. Ele traz a questão também de compulsão pelo trabalho é uma mentira da vida, porque não existe harmonia em quem foca só no trabalho, não tem tempo para família e tal. Então ele entra mais a fundo nesse conceito, mas só pontuei aqui isso. Aí, quando todos os conceitos que esse filósofo fala, o estudante sempre fala assim, mas isso aqui, mas aquilo ali. Então, quando ele fala do viver intensamente no aqui e agora, sem ter um objetivo muito claro, assim, o estudante fala assim, mas vamos pensar no seguinte cenário. A gente tem uma pessoa que toca violino, que pratica violino desde a infância, e tá sempre praticando violino e tal, e daqui a pouco, quando ela se forma em música e tal, e quando ela consegue atingir um nível de proficiência ali no instrumento, ela consegue uma vaga numa das orquestras mais respeitosas do mundo. Aí o estudante fala, obviamente que o objetivo dela era atingir essa posição na orquestra sendo ali a pessoa do violino. Como é que tu explica essa pessoa vivendo no futuro, que ela queria atingir esse objetivo, mas não vivendo no presente, porque ela realmente estava praticando para atingir esse objetivo de ficar na orquestra. E aí o filósofo fala, não, na verdade ela atingiu esse objetivo justamente porque ela viveu no presente durante todo esse trajeto de ficar no violino, tocando violino tantas vezes, aquilo ela viveu no presente naquele momento. Então ela conseguiu atingir o maior potencial dela vivendo no presente durante aquelas práticas de violino, para depois atingir o objetivo que seria a tocar na orquestra. Então, de novo, ele traz a questão da causa e efeito aqui. Não é porque, obviamente, que essas horas de prática fizeram com que ela conseguisse esse lugar na orquestra respeitada e tal. Só que o interesse dela era viver no momento. Viver no momento, e ela gostava de tocar violino. Então não era algo ruim para ela. Eu vou ter que tocar aqui 8 horas por dia durante 20 anos para atingir esse objetivo na orquestra. Não, na verdade não. Porque se ela tivesse isso, a motivação dela seria muito frágil, sabe? Imagina se ela tivesse que praticar isso sem gostar de tocar violino, sabe? É impossível a pessoa fazer isso. Então, claro, ele traz esse exemplo aqui para a gente aplicar em outras áreas da vida, né? Então, é muito mais a gente fazer o que gosta, um papo bem filosófico, assim, mas fazer o que gosta, porque a gente vai ser bom naquilo e que, consequentemente, isso vai nos levar a outros patamares, assim. Então, ele fala assim, pessoas boas no que fazem naturalmente chegam lá. Esse é o ponto do violino. Outro exemplo bacana que ele falou, assim, é que para ti ver o quão interessante é viver no passado e viver o quão difícil é e interessante, pensa que tu tá num palco
pensa que tu tá num palco, e existe uma luz em cima de ti, assim. Quando a luz tá em cima de ti, tu não consegue enxergar a plateia, que tá na frente, e nem o que tá atrás, o backstage, vamos dizer assim. Tu consegue enxergar só o aqui e agora. Só que muitas vezes a gente lança essa luz constantemente no passado, de ficar, olha, eu não consigo ser assim porque eu não consegui eu não pratiquei o suficiente, tá? Eu não consegui fazer isso por isso, isso e isso. E isso é muito louco. Ele fala de outro exemplo bem engraçado, assim, que é uma menina que ela... o filósofo fala, eu atendi uma menina aqui, que um dia ela falou que eu quero muito namorar com tal pessoa, com tal cara lá bonito do colégio, só que quando eu vou falar com ele eu fico tão nervosa que as minhas bochechas ficam vermelhas. Então eu não consigo falar com ele, eu não vou conseguir desenvolver um relacionamento com ele por causa das minhas bochechas ficarem vermelhas. Ou seja, é um sentimento não é de uma coisa que te bloqueia, assim, sabe? É um obstáculo. Tu tá colocando esse obstáculo de por que tuas bochechas ficam vermelhas, tu não consegue ficar com tal pessoa. Aí ele fala assim, não, tu tá, querendo ou não, tu tá inventando essa questão de, minhas bochechas ficam vermelhas, logo eu não vou conseguir ficar com ele. Tu tá inventando isso porque tu não tem realmente uma coragem de chegar e falar com ele. Então por isso que, de novo, ele fala coragem de não agradar, né? A gente começa a inventar desculpas assim para não chegar no nosso objetivo. Daqui a pouco tu fala, eu nunca vou conseguir um cargo respeitado nessa empresa porque tem pessoas que estão aqui há muito mais tempo, que sabem muito mais que eu, então não tem, sabe, tu começa a botar obstáculos para aquele teu objetivo. Porém, isso só nos causa um sentimento não é indisposição, mas um sentimento de não ter o poder de atingir aquilo, sabe? A gente começa a botar barreiras nisso. E isso tem que ter um pouco de cuidado, porque volta aquela questão de o passado não ter efeito no teu presente. O que eu não concordo totalmente, mas é interessante olhar para esse lado, assim, de entender que a gente acaba querendo ou não criando barreiras assim para não atingir os nossos objetivos. Um exemplo bem aleatório que eu lembrei aqui foi o Ronaldo Fenômeno, que se lesionou ali no final dos anos 90, início dos 2000. E aí ele poderia muito bem ter um sentimento de, eu me lesionei, logo não vou jogar mais, não vou atingir mais nada. Só que ele foi lá, ele foi treinando, foi fazendo fisioterapia e ganhou uma Copa do Mundo, que foi a Copa do Mundo de 2002. Então ele basicamente ganhou com 2 gols na final e tal. Só que, de repente, imagina se ele tivesse o sentimento de, jura que eu vou jogar outra Copa do Mundo, quem dera ganhar outra Copa do Mundo se eu machuquei meu joelho. Ou seja, colocando o joelho como sendo um impeditivo. Só que, de novo, tem que ter muito cuidado. Porque daqui a pouco a gente quer exceder esse nosso limite, assim, e entender que esse obstáculo não é relevante, mas muitas vezes é relevante. Então tem que ter bastante cuidado nisso. A gente, sim, tem o poder do agora, mas tem que considerar esses outros fatos, assim. Não é muito preto no branco como o livro fala que a gente tenha que ser assim, sabe? E ele encerra essa quinta noite, então, falando que o agora não é um período preparatório. E isso eu me relacionei bastante, assim, de tipo, sempre postergar as coisas. Não vamos fazer isso hoje, vamos fazer isso semana que vem, não, vamos fazer mês que vem, não, vamos fazer ano que vem. Não, vamos primeiro focar nisso, depois eu vou ser feliz com isso, sabe? Essa frase aqui é bem, bem importante, assim, o agora não é um período preparatório. A gente tem que viver essa jornada. E a jornada, a vida, não é uma chegada ao cume. Então, não quero falar da piada aqui infame, só o cume interessa, mas é interessante trazer esse tipo de ensinamento para cá. Bom, se você chegou até aqui, você merece ouvir essa piada também, né? Mas, galera, resumindo, falei das 5 noites aqui, a minha opinião sobre o livro, tá? O livro é muito bom, apresentou conceitos bem diferentes que eles são interessantes, no mínimo a gente tem que entender eles para compreender outras visões de mundo, assim, e não aplicar tudo aquilo
que a gente lê no livro na nossa vida, porque tem várias coisas que não são aplicáveis, como eu trouxe aqui, de eu não concordar com que a causa e efeito não existe e tal. A forma do livro ajudou muito os entendimentos, então, pela forma desse diálogo entre o jovem e o filósofo aqui, então, para quem tá lendo aqui, tá assistindo, ó, tem o filósofo e o estudante, os conceitos ficam muito mais claros. Imagina blocos de texto com esses conceitos que eu passei aqui para vocês. Nossa, ia ser um livro muito maçante. Então, a forma dele ter sido escrito dessa forma foi bem inteligente. E finalizando aqui, eu vou demorar para absorver tudo isso, como eu falei, acabei de ler ele há 1-2 semanas atrás, eu vou demorar para absorver todos esses conceitos, mas eu já consigo aplicar alguns deles na minha vida aqui, já tô aplicando, e principalmente essa questão de que as outras pessoas têm a tarefa de gostar ou não de ti, não é a tua tarefa fazer com que elas gostem de ti. Isso parece que tirou não um piano das minhas costas, mas uma bateria das minhas costas, um instrumento mais leve, assim, algo menor das minhas costas, mas já deu um sentimento de alívio, assim. E claro, para que a gente não esqueça esses ensinamentos, é legal ler volta e meia de novo e tal, então com certeza vai ser um livro que eu vou reler depois de um tempo, anotar algumas coisas e tal, para poder continuar tendo esses ensinamentos frescos na minha mente aqui. Beleza? Então vale a pena ler. E esse foi mais um episódio do Bookcast, galera. De novo, muito obrigado por vocês estarem ouvindo, assistindo e seguindo aqui. Se você não me segue no Spotify, me siga aqui. Você pode me classificar ali nas estrelinhas ali, quiser dar 5 estrelas, eu agradeço. Tipo Uber agora, tô pedindo estrela. A gente tá no YouTube também, youtube.com/bookcastoficial, e no Instagram, @bookcastoficial, a gente tá lá também, e no meu Instagram pessoal, @DiegoSgon, o meu Instagram é CPF, e esse @bookcastoficial é o meu CNPJ, né? De novo, agradecendo aqui as parcerias da Intrínseca e da Companhia das Letras por serem parceiras aqui do Bookcast. De novo, muito obrigado, estamos comemorando 2 anos de Bookcast, então quero continuar fazendo isso o máximo que eu conseguir enquanto eu estiver lendo, espero continuar fazendo isso. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha incentivado vocês a lerem esse livro aqui, A Coragem de Não Agradar, ou qualquer outro livro, e valeu, muito obrigado pela audiência e até a próxima, até o próximo episódio, tchau, tchau.